Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindas ao programa Equilíbrio Feminino, um programa dedicado ao universo da saúde da mulher. Vamos falar aqui sobre saúde física, mental, emocional da mulher. Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, médica há 15 anos, pós-graduada em psiquiatria. E hoje nós vamos falar sobre a saúde mental da mulher. Vamos aprofundar nesse tema. Eu trouxe aqui para conversar comigo a psicóloga Carol Campos. Carol, seja muito bem-vinda, muito obrigada. E se apresente, por favor. Já que eu quero agradecer esse convite, e é um prazer estar aqui com você. E é muito importante a gente poder falar da saúde da mulher. Eu sou psicóloga, trabalho também com hipnose, com leitura corporal, e hoje tenho feito alguns trabalhos também em radiestesia. Então a gente estrutura tudo isso para promover a saúde humana. Sim, isso é muito importante, Carol, muito obrigada. E assim, né, a gente falando da saúde, né, mental da mulher, a gente envolve muitos desafios, né, a gente como mulher, né, Carol, é muita pressão, sobrecarga, cobrança no dia a dia. E assim, o que você vê assim que mais impacta na saúde mental da mulher, assim? O que você percebe das suas clientes, né? O que você percebe, Carol? O senso de urgência. Sim. Uma necessidade de correr para fazer, para compensar aquele tempo que talvez tenha perdido e o que acha que não vai dar tempo. Então esse senso de urgência faz com que a mulher se desregule emocionalmente e consequentemente no mental. Mental também, não, Carol, concordo com você. Então a gente, e como que a gente pode fazer, Carol? Tipo assim, né, que você vê também que nós mulheres somos mais atingidas por questão de ansiedade, depressão, a prevalência é muito maior do que em homens, né? Chega a ser o dobro, né? Alguns estudos mostram até quase 3 vezes mais. Você acha, é só questões biológicas, assim, que leva? Os fatores externos são os que mais impactam. Mais que o biológico, a né, mulher. Porque se você está sofrendo uma pressão externa, o seu corpo vai responder. Uhum. Então, internamente, você vai responder a essas pressões que estão vindo de fora. Então, a gente tem que estar atento o tempo todo. Se tem algo acontecendo internamente, qual é o fator externo que está desencadeando isso? Então, o que esse espaço onde eu estou inserida está provocando em mim? Uhum. Quais são os efeitos desse espaço em mim? A gente observar ao nosso redor ali, quais são o ambiente que a gente está, né? O que está nos pressionando, o que está levando isso, né? Porque não adianta só, por exemplo, ir lá comigo e eu dar uma medicação, né, cara? Não vai adiantar se a pessoa não tratar a causa, né? Se ela não aprofundar, né? Exatamente. Quando chega para você, no atendimento com o psiquiatra, com você psiquiatra, a pessoa provavelmente já está num nível de estresse e de desregulação muito grande. Uhum. Aonde é preciso entrar com essa medicação para fazer essa regulação. E muitas vezes a pessoa, quando ela chega, ela não percebeu os outros fatores que estavam acontecendo ao redor. Ela precisa de algo para resolver aquela situação pontualmente. E geralmente é o que vai acontecer com a medicação. Uhum. Complementa pra gente, se faz sentido isso também que eu tô dizendo. Não faz sentido, Carol, porque assim, às vezes tá um nível tão de desregulação, de tanta ansiedade, que não vai adiantar ela chegar em você, ela não vai dar conta de elaborar as questões, ela não vai ter um equilíbrio, como diz, pra lidar com essas questões. Então precisa assim, agir o medicamento, às vezes eu até peço ao paciente, espera um pouquinho o medicamento agir, pra aí você começar a psicoterapia. Isso. Porque aí o remédio já deu tempo, né? Porque a gente sabe que os medicamentos vão levar algumas semanas para começar a agir no corpo da pessoa. Então, ela precisa, às vezes, desse tempo para ela dar conta de falar das questões, de elaborar, de tentar aprofundar nas causas. Isso. Então, o remédio, ele vai ajudar nessa regulação imediata. Isso. Para a gente conseguir também resolver outros fatores e outras situações que ela está vivenciando de forma concomitante. Então, o nosso trabalho, ele precisa ser muito combinado. Tem que ser conjunto, né? Tem que ser um trabalho conjunto. E é muito complementar. Então, uma vez que a pessoa vem desregulada demais e ela não está conseguindo nem absorver o que eu estou dizendo e nem está conseguindo ouvir a si mesma, a medicação, ela tem esse efeito
de reduzir até o nível de aceleração em alguns casos, ou de dar uma energia que a pessoa não está tendo. Por exemplo, se a pessoa está tendo crise de ansiedade frequente, não adianta, né? Eu falo assim, não faço terapia, agora ela não vai dar conta também. Porque ela precisa, tipo assim, introduzir o medicamento para não ter mais essas crises, para regular essa ansiedade, para tranquilizar. Então, porque o sofrimento é grande, né, das crises de ansiedade que causa também, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. Sim, e tem algumas pessoas, já que não confiam também na própria capacidade de se organizar emocionalmente. Então, tem momentos em que a pessoa vai dizer assim, eu preciso do psiquiatra, então eu vou lá na Jaqueline, porque eu preciso que ela me ajude a resolver esse problema me dando um medicamento. Então a pessoa, ela vai sentir naquele momento que apenas algo físico, no caso o remédio sendo ingerido, que aquilo ali, aquela pílula que vai fazer a diferença para ela. Não, e pensar assim, não existem soluções mágicas, né, Carol? Não é o remédio, não vai resolver tudo. Tipo assim, o remédio não vai resolver um problema de trabalho da pessoa, que a pessoa está passando um estresse no trabalho. O remédio vai, tipo assim, amenizar os sintomas, mas ela precisa também refletir sobre essas outras questões. Que às vezes é difícil, às vezes o paciente vai, né, comigo lá, e eu tenho que fazer todo um trabalho de psicoeducação para ele aceitar a terapia. Sim. Para ele entender a importância da terapia. E você tem que ficar, às vezes eu fico meses. Eu teve um paciente que ficou 1 ano com ele, para ele dar conta de começar a psicoterapia. Então. E é uma questão, quando você falou essa questão mágica, a solução mágica, muitas pessoas buscam uma solução mágica. Então tem pessoas que vêm querendo poucas sessões de terapia e já achando que vão resolver todos os problemas. Mas o que eu digo é assim, eu tenho algumas ferramentas e de fato pode ser muito rápido. Desde que você se prontifique a fazer o que precisa ser feito por você mesmo. Porque também tem uma outra questão que é, além de confiar demais no remédio, ou achar que só o remédio é a opção, tem pessoas que também acham que só o profissional que está acompanhando já é o suficiente. Então eu vou embora para casa, é como se fosse, eu vou para a escola e depois eu vou para casa e não faço a prática do que eu vi, não faço para casa, exatamente. Então é preciso dar continuidade ao que foi visto no processo terapêutico, para que a pessoa tenha um avanço maior. E para que de fato, em alguns casos, onde é possível, e eu acredito que na maior parte deles, se desfazer, depois de um tempo de tratamento, dessa medicação. Porque também tem as muletas, né? Pessoas que acham que o remédio vai servir como muleta. Não, sim, Carol, porque para ela dar conta de, depois de 1 ano, 2 anos ali, um tratamento, ficar sem o remédio, tem que agir nas outras coisas, né? Fazer terapia, mudar estilo de vida, né? Fatores de estresse, tem que tudo, senão a pessoa vai ficar, aí fica aquela coisa que eles falam de dependente do remédio. Sim. Que não é uma dependência assim, física assim, que o remédio causa, mas é uma dependência até, digamos, emocional, né? Pelas questões assim. Às vezes eu vejo isso, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de lidar com essas outras questões, de fazer essas mudanças na vida. Eu vou usar a preguiça em alguns casos. Você vê então, que... em alguns casos, há uma falta de força, uma preguiça de se prontificar e de tomar iniciativa para se modificar mesmo. Então, a gente também tem que vencer esse estado de preguiça ou de inércia e dizer assim, essa responsabilidade é sua. E se você pensar que só o remédio vai resolver, realmente a gente não consegue ter. Não consegue evoluir, né? Não consegue evoluir, né, em outras questões, né? Vai ficar muito, às vezes fica estagnado o tratamento. E o remédio vai até certo ponto, assim, melhora algumas coisas, mas não vai melhorar, assim. Eu falo assim, tinha uma menina que falava, não vai resolver um problema do casamento, não vai resolver um problema do trabalho. A pessoa vai ter que tomar atitudes, né? O remédio ele não vai sair para conversar com o esposo ou com a esposa para dizer que o que ele faz ou o que ela faz incomoda. Então a gente precisa ter também essa estrutura para que a pessoa consiga se comunicar de forma mais assertiva. Sim. Que ela consiga entender em quais ambientes ela está, em quais relações ela está, para que isso seja mais efetivo dentro do processo. Então é assim, a gente pensar no de fora para dentro, de dentro para fora.
Então, na nossa conversa aqui tem muito isso. Você tem um conhecimento do de dentro para fora, como o remédio vai agir, o que é aquilo ali, o que está interno ali que está se mostrando para você, o que está acontecendo com essa pessoa, para que ela possa também se entender quimicamente, para que os fatores externos consigam facilitar a ativação e a atuação desse remédio. Olha, adorei, cara. Porque se do lado de fora não está organizado, não adianta ter remédio. Não vai organizar o dentro, né? Não vai conseguir lidar com as questões. Então vai continuar aquela coisa. É aquele paciente que às vezes você troca o remédio que não evolui. Sabe? Você vai, aí você tenta um, tenta outro e tipo assim, porque a pessoa, o entorno, as atitudes que precisa, às vezes não muda. Tem uma pergunta que eu faço no consultório que é assim, a pessoa fala, então eu vou tomar remédio. Aí eu falo, tudo bem, o remédio vai ser pra quê? Vamos já organizar aqui antes de você chegar no psiquiatra, porque o psiquiatra vai precisar saber disso. Pra que é o remédio? Você quer remédio pra quê? Por quê? E aí a pessoa fala, não, porque eu não tô conseguindo resolver essas questões, porque aqui em casa e tal. Eu falo, mas isso aí é parte da comunicação. Se a parte da comunicação você não tá conseguindo dizer, aonde que o remédio entra nisso? Me explica. Porque eu trago pro cliente, eu nem nomeio paciente, porque paciente é quem tem paciência no meu caso. E eu também não preciso ter muita paciência ali. Então eu preciso dizer assim, cliente, você está contratando um serviço e eu preciso que você também se dê resultado nesse investimento que você está fazendo. Então eu falo para o cliente, você então quer tomar um remédio para resolver esse ponto, para resolver esse aspecto, mas então vamos clarear, vamos trazer a consciência. O que esse remédio vai trazer para você? Porque senão você vai fazer o investimento e vai sair frustrado nisso. Entendi. Não, aí tem que pensar assim, qual que é o objetivo. Isso. Como se fosse o objetivo do tratamento psiquiátrico. Isso. Qual que é o objetivo? Ele tem uma finalidade e tem um prazo, né? Então, Carol, acho que é muito importante a gente trazer essas reflexões para os nossos clientes, assim. Sim. No seu caso, paciente. Paciente. Embora a dedicação vai ter que ser paciente. Pode continuar com o paciente. E aí, então, assim, muito excelente, né? Eu acho que a conversa é muito boa, mas vamos para o intervalo, vamos voltar no próximo, depois do intervalo, e vamos falar sobre esses cuidados em saúde mental, o que a gente pode fazer para melhorar mesmo a nossa saúde mental, principalmente, né, esse foco da mulher aí, o que ela pode fazer, né? Então vamos trazer. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino. Hoje eu estou aqui com a Carol Campos, psicóloga, e nós estamos falando sobre a saúde mental da mulher. E agora nós vamos falar sobre estratégias para cuidar melhor da saúde mental, né? E Carol, assim, o que você vê assim que é bem importante? Quais estratégias, assim? Vamos começar pensando numa avaliação de como que anda a nossa mente. Primeiro, nossa mente está mais acelerada, está mais tranquila. A probabilidade, quando a gente começa com esse questionamento, a probabilidade da pessoa responder, nossa, eu estou sempre acelerada. Estou sempre com pressa, estou sempre ansiosa, tudo é muito urgente, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitas atividades em pouco tempo. E aí, geralmente, eu pergunto quantas horas você tem no dia para desenvolver o que você precisa desenvolver. E a maior parte das pessoas não consegue nem calcular com precisão quantas horas elas têm. Vamos fazer uma análise rápida. Se você for tomar café, almoçar, jantar, e for demorar 1 hora para cada uma dessas atividades, você já tem ali 21 horas no dia. Dessas 21 horas, o que você quer dormir quanto tempo? Tem gente que fala, quero dormir 10 horas. Eu falo, não, que bom, então meu sonho era dormir 10 horas. O meu não é, porque eu durmo 5, 6, eu tô ótima, né? Então as pessoas falam, quero dormir 10 horas. Tudo bem, então sobrou 11 horas para você. Aí você quer fazer atividade física, mas você vai ter que se deslocar e tal. Eu não tô tendo tempo de fazer atividade física, que é uma outra questão. Então, 1 hora ou 2 horas. 2 horas para atividade física. Vou me preparar e volto, tomo banho e tudo. Então, você, de 11 horas, você já tem 9 horas de trabalho. Aí você vai pensar, não, então eu tenho que trabalhar nessas 9 horas. Mas então, se você trabalhar 6 horas, efetivamente, tá bom para você? Sobram outras 3 horas para você fazer outras coisas.
Se você não se dispersar ao longo do seu horário de trabalho, você consegue executar o que você precisa fazer naquele dia com menos tempo. A questão é que a gente tem uma dispersão muito grande, tem um senso de urgência muito grande. Então a gente se desprograma nessas 24 horas. E aí a gente acha que não tem tempo. Entendi. Uma coisa de organização, né, Carol? Seria organizar, tipo assim, se planejar, se organizar, tipo assim, colocar... Porque às vezes a gente vai só levando o dia no piloto automático. Isso. Eu vejo que muitas mulheres fazem isso, não se programa, assim, não fala assim, vou fazer tal e tal coisa, tal horário. Você falou, assim, vai só reagindo às demandas, né? Tipo assim, isso. Chega uma demanda, tem que fazer tal coisa, aí faz. Aí, tem outra coisa pra fazer, faz. Mas não planeja aquele dia, né? Não fala assim, não faz uma listinha. Às vezes eu coloco isso pra paciente, faz uma listinha, tipo, pra fazer um checklist, né? Das coisas que tem pra fazer no dia. Sim. Tem que levar a roupa, tem que fazer isso, levar a criança nisso, fazer... Porque... Então a pergunta é, de quanto tempo você precisa pra você, pra fazer as suas coisas? Também. E primeiro a gente olha as nossas coisas, pra depois a gente olhar as coisas de trabalho. Porque se você colocar as coisas de trabalho, você não vai ter tempo pra você. Isso. É o inverso. Então a gente aprende que a agenda precisa começar com as informações relacionadas à agenda, ao trabalho. Isso. Agenda relacionada ao trabalho. Só que na realidade a gente precisa pensar assim, o que eu preciso fazer essa semana pra mim? Porque se eu sou a minha bateria, se eu não estiver bem, não tem trabalho sendo realizado. Não, é verdade, porque às vezes a mulher prioriza o trabalho, prioriza a família e pra ela não sobra nada. Elas, por exemplo, né, reclamam assim, não tem tempo pra mim, não tem tempo pra fazer uma atividade física, não tem tempo pra ler um livro. As coisas que gosta de fazer, ter um hobby, porque tá invertido, né? Isso. Eu faço atividade física às 7 da manhã, tenho 3 horas de almoço. Olha isso, Carol, que ótimo, Carol. São 3 horas de almoço. E eu ainda tenho 8 horas de atendimento, se eu precisar. Você consegue ali colocar 8 horas de atendimento. E aí eu penso assim, mas se eu fizer 6 horas de atendimento, tá ótimo. Só que não são todos os dias da semana que eu vou fazer a mesma programação, porque se eu fizer 8 horas num dia, eu quiser descansar no dia seguinte, fazendo outras atividades, porque eu não paro também de trabalhar, mas eu faço atividades que vão me regular nessa frequência. Então eu alterno o tipo de atividade também. A gente precisa pensar em termos quantitativos e termos qualitativos em tudo que a gente fizer. Então pensar assim, tem atividades que são prazerosas, seria isso, né? Exatamente. Que te dá uma energia ali, que te revigora, como se fosse isso, né? Para estar com você aqui, eu isolei um turno da minha agenda, onde eu não tenho clientes nesse horário. E nem clientes logo depois que eu sair daqui, porque se eu sair pensando que eu estou com um agendamento e acontecer alguma coisa no caminho, eu já vou chegar estressada. E se eu tiver que desmarcar com um cliente, eu fico mais estressada ainda. Isso para mim é inconcebível. A menos ter sido algo muito extraordinário, muito fora mesmo da programação que não estava no meu controle. Mas até onde eu posso ter controle para minimizar esses impactos, eu vou fazer. Então nós estamos falando de uma organização mental para entender o que a gente está sentindo e por que essas situações estão acontecendo. E depois a gente está falando de uma organização que é externa. É a organização da sua agenda, é a organização da sua rotina. Entendi. É parar para pensar como você vai fazer cada uma das atividades e se alguma coisa acontecer, um imprevisto acontecer, como que você vai lidar com aquilo? Porque não adianta surtar. Porque às vezes a mulher surta, estressa, não sei o quê, tô dando conta de nada, tipo assim, né, de fazer as coisas, aí briga com o filho, briga com o marido, fica irritada, estressada, às vezes uma questão que poderia ser mais facilmente resolvida. Exato. Isso. E sabe uma outra coisa que eu vejo também de delegar coisas também, Carol, não é importante? Tipo assim, delegar, passar assim, atividades, você vai fazer isso, isso aqui vai deixar para fulaninho, isso aqui. Tudo está associado à palavra controle. Os nossos descontroles acontecem quando a gente perde o controle das coisas. Então, quando a gente não tem controle sobre o tempo do outro, sobre a fala do outro, sobre a forma como o outro vai lidar comigo, a gente se irrita.
E essa separação muitas vezes não acontece na hora que a situação está ali fervendo. Então, quando você diz, eu não vou ter controle sobre isso, eu não tenho controle sobre o seu estado emocional. E se você está irritado e você vem falar comigo de forma irritada, eu tenho controle sobre como eu vou me sentir em relação ao que você está apresentando. Então, a mulher, nós, todos nós, aí a mulher não, vamos colocar todos nós, porque senão a mulher fala assim, só eu tenho isso. Não, todos nós temos uma necessidade gigantesca de ter controle sobre as coisas. Sim. A gente quer controlar tudo. E quando eu não consigo controlar, eu me estresso. E muitas pessoas, elas vão numa idade que ela é criança. A idade da criança. Quando você era criança, você não podia ter controle sobre querer ou não ir para a escola, querer ou não tomar banho, querer ou não fazer para casa. Muitas vezes a pessoa vai nessa idade, onde ela quer fazer pirraça, ela quer estressar, ela quer chorar, ela vai agir como criança. Então, numa estrutura madura, você vai olhar e falar assim, eu não tenho controle sobre isso. Tudo bem, como eu vou lidar com essa situação? É quando a gente está ali num nível de equilíbrio emocional, de harmonia emocional, que eu até acho interessante essa palavra harmonia, porque não necessariamente você está no mesmo lugar. E quando a gente está falando de harmonia, a pessoa consegue ver as situações, lidar com as situações e saber que tem coisa que ela não pode ter controle, enquanto outras ela vai ter controle sobre aquelas situações. A gente não vai ter controle sobre a atitude do outro, sobre o trabalho, às vezes tem coisas que a gente não controla, né? E aí a gente tem que ter uma reação mais adulta, menos infantil, assim, você diria isso, mais madura, assim. Talvez usando também duas outras expressões, seria mais racional e menos emocional. Por isso que algumas pessoas falam, nossa, mas é com essa frieza mesmo? Não, isso não é frieza. Isso é posicionamento. Eu tô dizendo aqui, eu não vou me estressar por causa disso, porque essa é uma situação que te envolve, não me envolve. Se eu chegar aqui estressada, isso é um problema meu, não é seu. Isso. Se eu cheguei estressada, porque aconteceu alguma coisa no caminho, carro. Gente, é eu que tenho que lidar com isso. Eu não posso também jogar esse estresse no outro. E a gente tem que lembrar que as coisas ao nosso redor, tudo ao nosso redor acontece de uma maneira muito sincronizada. E há uma sincronicidade em tudo. Então, se eu tenho um contratempo no caminho, ainda que eu tenha feito uma previsão de tantos minutos para chegar até aqui, e acontece alguma coisa no caminho, a primeira coisa está acontecendo isso aqui na minha frente. O que está no meu controle? Eu já estou com um outro caminho alternativo, já estou no caminho certo, já estou vendo que eu vou chegar no horário. O que está no meu controle? Avisar que eu já estou no caminho, porque quem está do outro lado e está me esperando pode entrar no nível de ansiedade achando que eu não vou chegar. Então isso está no meu controle. Continuar me dirigindo para o lugar, continuar avisando que eu estou chegando, isso está no meu controle. Sim. Agora, se eu entro num nível de estresse por causa da situação, que podia ser do meu controle esse emocional, eu vou impactar todo mundo ao redor. Então eu também tenho que pensar que além de me autorregular, eu também tenho que evitar que outras pessoas se desorganizem por minha causa. Eu falo assim, que se a mãe tá irritada, acaba que a criança vai refletir nisso também. Se a mãe tá sempre nervosa, a criança, né, é meio esponjinha, né, reflete tudo, assim. Então, às vezes, isso vai impactar na criança, que também vai ficar nervosa, também vai ficar mais estressada. Então, acho que se você se autorregula, isso melhora o ambiente, né, também, né? Hoje eu treino as crianças a se regularem e ponho os pais dentro da sala para a criança dizer para eles o que ela aprendeu. Olha. Para que a criança ensine para o pai o que ele tem que fazer. Olha. Porque em casa, na hora que a mãe grita, o menino pergunta, você está gritando por quê? Olha, gente. E aí tem algumas mães que sobrevivem ao trabalho terapêutico com a criança e outras não. Outras mães abandonam, né? Fala assim, não vou levar mais lá na Carol, não. Não quer? Gente, mas encontrar a gente que né, eu acho que são uma estratégia excelente para encontrar o equilíbrio, Carol. Que a gente tem que equilibrar mesmo. Gostou, né? Gostei. Você tem que saber aonde está a causa. Então, para a gente amarrar todas essas informações, a gente pensar o seguinte: qual é a causa do meu estresse? Isso. É a criança que não está indo tomar banho. E qual que é a causa da criança não ir tomar banho na hora que você manda ir tomar banho? Ela não sabe o horário.
Talvez E de novo a gente volta no tempo. Você mostrou para ela quantas horas são? Ou o tempo está no seu celular. E a criança tem que acessar o seu celular. Mas na hora que ela abre, ela vê o joguinho. Aí ela quer jogar. Ela quer jogar. E aí você piscou, ela tá jogando, não foi tomar banho. Então, assim, vamos lembrar da palavra controle. Vamos lembrar que isso nos impacta mentalmente, que a regulação disso, essa organização precisa ser feita através da gestão do tempo. Gestão do tempo, ótimo. De tudo um pouco, tá vendo? São vários elementos que todos combinados, eles vão dar esses resultados que são excelentes pra gente. Ai, que ótimo. Não, agora vamos para o intervalo, mas no próximo, depois do intervalo, nós vamos continuar esse tema aí de mais estratégia, a gente falando de outras estratégias também, pra gente encontrar esse equilíbrio feminino. Então, aguardem. Olá, estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino. Estou hoje com a psicóloga Carol Campos. E agora nós vamos continuar falando sobre estratégias para cuidados em saúde mental da mulher, mas voltada assim, para uma dor que eu vejo que é muito grande, que é relacionamentos, né, Carol? Então, assim, que é uma questão às vezes delicada, né? Que uma queixa frequente, não é, Carol? Sim, as pessoas vão dizer que a responsabilidade do que está acontecendo com elas é sempre de alguém. Aquela expressão, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Né? Então, verdade. A gente pensar assim, eu preciso parar para observar nessa relação, quem é responsável por qual etapa ou qual situação que a gente está vivendo. Então, no relacionamento conjugal, é muito recorrente a queixa de que a minha vida está caótica porque o outro está provocando isso em mim. E aí a gente encaixa com um pouco do que a gente disse anteriormente, que é qual a responsabilidade é de fato minha e qual a responsabilidade é do outro. Se o outro me provoca de maneira que eu me desoriento, me desorganizo, o que eu preciso fazer para me autorregular para que isso não aconteça com essa frequência? Como se fortalecer para o outro não ter tanto influência em você, seria isso, Carol? Para não ter tanta, tipo assim... tanto poder. Tanto poder, isso, tanto Sim, poder. O comportamento do outro tem o poder de me desestruturar. Então, qual que vai ser o meu comportamento diante do outro para eu mudar essa realidade? Entendi. Isso é importante. Então, isso é que a gente precisa também observar. Então, se o outro me irrita por qual motivo? Me irrita pelo simples fato de existir. Então, por que você está coabitando com essa pessoa? Né? Então, o que você está fazendo no mesmo lugar? Por que você está no mesmo espaço dessa pessoa? Sabe? Então, para mim, dentro do método da tríade das emoções, o espaço relacional é muito importante. Ele é muito importante. Porque ele desorganiza o seu espaço mental. Porque pode ser uma rede ou de apoio, que tipo assim, que te apoia, que te traz conforto, acolhimento, ou pode ser uma coisa que te desestabiliza, né, Carol? Qual que seria o controle do apoio, do desapoio? Porque o que não me apoia, me desestrutura totalmente. Sim. Então, às vezes é assim, você vai com o seu filho, você precisa levar o seu filho para a casa da sua sogra no final de semana. Mas quando chega lá, a sogra pergunta, mas esse menino não tomou banho? Esse menino não comeu? Mas o que você está dando para esse menino? O menino está magro demais. Tipo assim, começa a criticar ali. Por que esse menino está tomando refrigerante? Ou outras coisas, ou a sogra quer dar o refrigerante. Então, ali nós estamos falando também de um conflito relacional, de uma pessoa que tem que estar naquela rede de apoio, ou que geralmente está naquela rede de apoio, e que dificulta muito as interações ou as relações. Tudo que nos desorganiza em termos relacionais fala de um não contrato anteriormente firmado. Então, se eu preciso que alguém cuide do meu filho enquanto eu estou fazendo uma outra atividade, qual que é o acordo que eu vou estabelecer com essa pessoa? Tem que ser tudo conversado, né? Tudo conversado, acordado. Porque aí você fala assim, quais são os limites, por exemplo, criança, a sogra com o filho, não vai dar refrigerante, não vai dar doce. Isso não pode. Ou que seja assim, quando vai para casa da avó, ela vai dar. Para eu evitar o conflito, então, quando está na minha casa, eu não dou. Entendi. Por exemplo. Ou, melhor dos mundos a criança tem consciência de que aquilo ali pode não ser tão legal. Então, ou ela toma menos, ou ela toma misturado com água. Come um pouquinho, só um pedacinho. Ou ela toma só um pouquinho, já vai tomar menos, né? Porque ela tem consciência. Então você cria essa consciência na criança, né? Exatamente. Quando uma criança fala assim, eu não tomo refrigerante, eu falo, palmas.
Aí palmas pra quem? Aí você vê a mãe tá tomando refrigerante, o pai tá tomando refrigerante, as pessoas e a criança fala assim, não, eu não gosto. Eu acho doce demais. Porque em algum momento ela desenvolveu a consciência de que aquele açúcar ele é excessivo para o corpo dela. Então foi uma autorregulação, uma decisão que ela mesma tomou de não tomar o refrigerante. Então, se a criança desenvolve a consciência, ela vai se blindar em qualquer ambiente que ela tiver. Que é um outro fator que a gente coloca, traz também para o consultório, dizendo assim, você precisa perceber seu corpo e saber o quanto que você está comendo. Sim. Ou se você está comendo pouco, se está comendo muito. Porque quando não tiver ninguém para falar para você, é o seu corpo que tem que falar. Acho que a pessoa tem que ter essa autopercepção, né? Desenvolver essa autopercepção dos seus limites, do que dá, do que não pode, até quando. Isso. E quando a gente está falando do corpo, nós estamos dizendo do corpo que vai também se conectar nessas relações. E o corpo também é um espaço. É seu limite, né? Seu dizer não, falar com o outro até. O corpo é seu espaço que se relaciona. Então, se esse corpo vai até a casa da avó, e a avó permite um monte de coisa, mas na hora que chega em casa o controle é diferente, esse corpo ele fica sem saber qual lugar que eu vou. Né? Ou vou querer ficar só na casa da minha avó porque lá pode, mas lá em casa não pode. E aí começa um conflito com a mãe. Então, para a saúde emocional, que é o que nós estamos enfatizando aqui, a gente precisa também avaliar como as relações estão sendo estruturadas. E muito, de novo, daquela questão do controle. Eu não vou ter controle sobre o que o meu filho vai comer quando ele não estiver na minha casa. Mas então treina seu filho para ele dizer não na hora que ele estiver na rua. E aí uma outra pergunta que eu faço é, mas e faz diferença para você se a criança passar o dedo na caixa do bolo de aniversário, aquele chantilly que sobrou na caixa do bolo? Sim. Faz diferença para você se ela fizer isso? Eu vi uma cena dessa no final de semana. A menina passou o dedo no chantilly porque a coleguinha fez isso, porque o pai da coleguinha tinha deixado. E quando ela pôs o dedo na boca, a mãe deu um grito com ela na frente de todo mundo. Acho que foi. E eu encostei do lado da mãe e falei, mãe, deixa. Não, de jeito nenhum, ela não pode fazer isso. Naquela hora a pergunta que eu me fiz foi, que diferença aquele chantilly na boca dela vai fazer na sua vida? Mas qual a diferença que agora, na vida dela, o seu dedo apontando no rosto dela, nessa posição para baixo, porque quem está nos ouvindo vai imaginar que a posição é para baixo, reduzindo a menina na frente de todo mundo que estava esperando para cantar o parabéns. Qual vai ser o efeito emocional na cabeça daquela criança? Porque você não deixou ela passar o dedo no chantilly. Seria muito mais traumático, né? E aí eu recebo essa criança anos depois no consultório, outra pessoa vai receber, que talvez não eu, para poder falar sobre essa exposição que a mãe impôs naquele momento por causa de um pouco de chantilly. Então nós estamos falando de novo, de controle, nós estamos falando da relação mãe e filha, nós estamos falando da forma como aquela mãe precisava ter controle diante das outras pessoas, e para terminar chega uma outra mãe e fala, mãe entende mãe. Ai, gente, porque... Ai, meu Deus, você não é mãe, então você não pode... Não, eu nem entrei nessa seara. Não, nem entrei nessa seara. Porque eu tenho várias respostas para dar quando dizem isso, né? Mas não era nem nessa... Era para dizer assim, concordo com você de ter feito tudo o que você fez, ainda que tenha sido errado e que ela esteja agora se sentindo super reduzida, porque mãe tem que apoiar até a atitude errada da outra mãe, mas tudo bem, não vamos julgar. Então, de novo, a mãe precisa exercer um controle sobre a criança. Para dizer que ela tem autoridade. Entendi. E agora faz uma outra leitura do lado de cá, os adultos em pé. Ela tem autoridade diante daquela mãe que disse para ela que o que ela fez, ainda que errado entre aspas, porque ela tem o certo da cabeça dela, lá do jeito que ela fez, tudo bem, na cabeça dela estava certo. Ela tem aquela outra mãe para apoiar o que ela fez. Só que naquele momento, aquela relação, ela está abalada, da mãe com a filha aqui. Porque ela precisou exercer o controle sobre ela. Percebe que se a gente não faz uma leitura de espaço, a gente não consegue melhorar as relações.
E quando a gente não lê o espaço e não se pergunta porque aquilo ali vai fazer, aquele chantilly vai fazer diferença para mim, minha vida, assim, não, eu preciso exercer autoridade sobre ela poder, nesse momento, né? porque senão em outro dia ela vai comer ou vai fazer outras coisas que não vão estar. A criança vai sair do seu controle, ela sai do seu controle desde o momento que ela saiu da barriga. Ela já não está mais no seu controle. E a mãe, ela insiste em achar que vai ter controle sobre ela para o resto da existência. Então eu falo, deixo esse recado para os ouvintes, para as ouvintes, que é para de querer ter controle extremo, porque a criança vai também poder tomar decisões. E na hora que você estiver longe dela, ela vai fazer coisas que você nem imagina. E é importante essa autonomia, né? Treinar a autonomia da criança para ela ter, até para crescer como um adulto mais saudável, né? A criança tem que ter, se ensinar o certo, confiar ali que ela vai, entendeu? Igual, sei lá, do chocolate, né? Você vai ensinar por que que não, por que que tem que evitar, mas assim, mas dando autonomia para a criança. A primeira criança que estava lá, ela olhou para o pai e falou assim, eu posso comer o chantilly? Eu posso passar o dedo no chantilly? E o pai falou assim, pode. Não tá desestruturando o bolo nem nada. É só na caixinha. O dedo no chantilly, era na caixa. E eu estava ajudando a tirar. Então eu vi que não tinha problema, por isso que eu falei que não tinha problema. E o pai falou assim, o bolo não é dela, então ela pode tirar da caixa. Porque se fosse dela e ela quisesse morder o bolo, eu deixava. Porque o bolo é dela. Quem quiser come o resto, as outras partes, mas o aniversário dela, o bolo é dela. Então ela faz do bolo dela o que ela quiser. Percebe como são diferentes as interações e as relações? Sim, sim. E pra gente encerrar... Sim, foi muito bom. Vamos encerrar. Pra mim e fala assim, vamos continuar falando? Eu queria falar mais, Carol, porque tava muito bom, tô aprendendo muito aqui, Acho que eu tenho certeza que para os ouvintes também tá muito bom o tema, acho que a gente tem que trazer mais. Vamos voltar para você trazer, a gente aprofundar mais nesses temas, trazer mais. E muito obrigada, Carol, pela sua presença, foi muito bom. E ouvintes, muito obrigada também pela sua audiência. Aguardo vocês no próximo programa. Até a próxima semana, tá? Com Equilíbrio Feminino.